Bom dia, alguém acabou de me lembrar que hoje é quarta-feira, então tem programa. Hoje é o programa número 19? 20? Quem sabe aí? Vai, toca a música. Conversando Água. Conversando Água. Conversando Água. Rapaz, quase certeza que é 20, mas quem tá contando também, né? E por 20 eu quero dizer 19. Eu confesso que eu tô meio perdido também qual é o número do de hoje, porque eu terminei de ouvir o da semana passada ontem, o de 4 horas. E aí já vai começar a gravar o de hoje, eu tô meio perdido. Mas eu queria começar aqui dizendo que não existiu coisa melhor, e olha que teve muita coisa boa no episódio passado, do que o show de teclado do nosso querido amigo William. Que maravilha de espetáculo. Esse episódio de 4 horas, ele embaralhou a nossa noção de tempo, porque o Cerejo falou que foi no episódio passado. Na verdade, foi no episódio retrasado, que foi o 17. Né? O passado, que foi o 18, não teve show de teclado de Williams. E esse é o 19. Ou será que eu estou enganado? Então, Paulinho, você está certíssimo. O nosso podcast é igual a série Dark, né? A gente tem 3 timelines e estamos sempre atrasados. Quer dizer, atrasados para quem está ouvindo, né? Porque hoje a gente tá hoje dia 30, a gente tá gravando o episódio número 19, certo? E vai ao ar o episódio 18 de meio-dia, certo? E o que Cerejo está falando é o 17, que é o de 4 horas, o que teve DJ Dolores. Então é isso, são 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo aí. Eu não consigo entender mais nada, porque quando eu falo hoje, o hoje, para quem tá ouvindo, é semana passada. A não ser que a gente comece a falar hoje pensando no futuro, sei lá. Mas o futuro pertence a quem? O futuro é inalcançável. O que será o futuro se não o presente adiantado? E o que será o passado se não o futuro que já passou? Entendeu? Porque o passado foi o futuro de alguém, isso aí sem dúvida. Não é verdade? Então se a gente tá agora nesse momento em 3 tempos diferentes, tanto para os ouvintes quanto para a gente que está falando nesse momento, quanto para uma pessoa que vai ouvir ou deixar de ouvir, a gente tem que ponderar isso, entendeu? Isso aí tem que ter tudo esmiuçado, de modo que fique claro que a gente não sabe o que está fazendo aqui nesse podcast. Então vamos começar o programa falando sobre pessoas idiotas, porque a gente sabe que o mundo é muito eficiente em parir gente idiota e essas pessoas nunca deixam de nos desapontar e ao mesmo tempo impressionar, né? Não estou nem falando da Fernanda Venturini, que disse que era contra a vacina, mas ia tomar vacina e queria Pfizer porque queria viajar ao mundo e tal. Esse povo que tem muito seguidor e fala muita merda, para mim já configura um tipo de idiota moderno aí que a gente não tem que tolerar. Mas eu estou lembrando, na verdade, e queria saber se vocês viram isso, do cara que resolveu pegar um cartaz e fazer uma selfie na frente dos ciclistas da Tour de France, que é a competição de ciclismo mais tradicional do mundo, que cruza a França, né, atraindo ciclistas do mundo inteiro. E o cara pegou a porra do cartaz gigante e ficou na frente dos ciclistas e tentou tirar uma foto. O que aconteceu? Derrubou um ciclista, que por sua vez derrubou dúzias de ciclistas num efeito dominó. A polícia da França está procurando esse imbecil até agora, porque o cara no meio da confusão fugiu. É isso aí. E ele fudeu a porra da competição. Tipo, lembra aquele padre irlandês também lá, que o brasileiro tava na maratona, ia ganhar a maratona, e a porra do padre saiu correndo e deu um abraço nele. E é isso aí, fudeu o cara. Irmão, ainda bem que vocês explicaram aí, porque eu realmente tava perdido. Eu tava achando que o de Dolores tinha sido o último, mas ainda teve um depois do de Dolores que vai no ar hoje. Caralho, é dark mesmo. Mas ainda bem que tem vocês pra me colocar no lugar do tempo. Essa parada de Fernanda Venturini é a parte negativa, às vezes, de se dar mídia para uma coisa tão imbecil e tão idiota que foi o que aquela mulher falou. Por um lado é bom porque, de certa forma, ela é massacrada por expor um pensamento tão imbecil. Por um outro lado, eu acho que ela é idolatrada também, porque tem muita gente imbecil igual a ela. E por um lado, muito ruim é porque eu não sigo ela, não quero ver, não quero nem saber, mas pelo fato de tomar uma proporção tão grande essa merda que ela fala, termina chegando pra gente que não quer nem saber dela. Mas é foda, tomara que ela se lasque. Uma outra coisa que eu quero dizer para os meus amigos é que eu comecei a quarta-feira de hoje me vacinando às 9 horas da manhã, 9 horas e 15 para ser mais preciso. Sou um rapaz imunizado porque tomei dose da Janssen, então eu só tomo uma dose e eu estou muito feliz. Pois é, esse assunto nos remete, né, aquela velha discussão de pessoas, né, que têm muitos seguidores terem uma responsabilidade social sobre o que fala.
né? E aí algumas pessoas dizem que elas não são obrigadas a se manifestarem, mas eu acredito que é uma questão realmente de consciência, de responsabilidade social mesmo, porque você termina virando um influenciador para uma massa muito grande de pessoas, né? E é isso, tanto serve para o bem como pode servir muito para o mal. E quando a pessoa é simplesmente irresponsável com o que fala porque não pensou direito um pouquinho mais sobre se aquilo que ela ia falar era uma merda gigante ou não, né? E qual a consequência disso, né? Eu acho que a consequência é muito pior. Que notícia boa, Cerejo, que notícia boa. E a Janssen é bom que é da Johnson & Johnson, né? Então toma, não arde nem o olho, foi de shampoo da Johnson. E com relação a Fernanda Venturini, é isso mesmo que o falou, é uma idiota completa, esférica, né, gigantesca. Você viu a desculpa dela no dia? Ele fez, não falei o que eu queria falar, tiraram de contexto. Que parte do contexto é eu sou contra a vacina, que a gente tirou? Porque a pessoa que fala eu sou contra a vacina, não tem contexto, porra. Não tem que interpretar, eu sou contra a vacina. Vou tomar a Pfizer porque eu quero viajar o mundo, e a Pfizer é menos pior. Não tem interpretação. Falou merda e depois já ainda veio com a desculpa esfarrapadíssima, dizendo, não, eu tenho um blog de saúde. Não vai pro diabo que te carregue. Por isso que eu gosto de Fofão, a grande levantadora, muito melhor do que a Fernanda Venturini. Eu não sei nem se ela é bolsonarista também, mas prefiro ela. Eu acho que... Eu acho que a gente tem que parar de bater palma pra maluco dançar, sabe? Porque a galera mais progressista ou de esquerda fica compartilhando as frases, as postagens desse bando de asno, como se a sua indignação fosse justificativa para você ficar reverberando o discurso imbecil. Quando você reverbera um discurso imbecil, mais pessoas têm acesso ao discurso imbecil. É só no que dá. Eu concordo, Diana, não reposto nada não, só estou comentando aqui porque é sobre a questão da responsabilidade social de pessoas que têm uma quantidade muito considerável de seguidores. Eu acho que essas pessoas todas deveriam ter, né, alguma assessoria de comunicação e não postar esse tipo de merda. Eu concordo com Lara mesmo, essa questão de você ter essa responsabilidade, já que você tem muitos seguidores e você é um formador de opinião. A pessoa realmente tem que ter, já que ela quis isso, se ela conseguiu se transformar nisso, ela tem que ter muito cuidado realmente com o que ela diz, sabe? E como o Paulinho falou, cara, não tem como argumentar. Uma pessoa que começa um vídeo dizendo que é contra a vacina, essa pessoa tem que sentar, pelo menos durante 1 hora, no mínimo, ela me explicar por que ela é contra a vacina. Que eu não consigo entender. Assim como também não entendo o fato dela ser contra a vacina e estar se vacinando. Porque se ela é contra a vacina, meu velho, ela fica em casa lá, com o rabo dela plantado em casa, ou sai por aí fazendo o que ela quiser, ou sei lá o quê. Mas aceite o fato dela ser contra a vacina e não queira tomar, e deixa aí a dose para quem é extremamente a favor e queira. Eu queria muito que fosse assim, sabe? Mas se fosse assim, realmente não ia funcionar imunização nenhuma. Aí o que é que a gente faz? A gente bota a mão na consciência, pensa um pouco, ainda bem que essa idiota tomou a vacina, porque pelo menos ela fica imunizada e não sai espalhando a merda do vírus por aí por causa da irresponsabilidade dela. E tomara que ela ache um lugar no mundo bem longe daqui e vá pregar a besteira que ela fala nos cafundó do Judas. E a minha revolta é porque eu não sigo, não propago, não compartilho, mas infelizmente, como a Moura falou, eu sigo algumas pessoas que são referência para mim, seja ideologicamente, politicamente falando, mas que terminam entrando com o seu discurso de reprovação, e nesse discurso de reprovação, que é válido, né, termina propagando. E é foda, mas é o que tem para hoje realmente disso aí. A gente precisa, na verdade, ter um comportamento diante disso, para que essa propagação sirva de alguma coisa positiva e não simplesmente ficar, como a Moura falou, batendo palma para doido dançar. E eu acho assim, se a pessoa é isenta e não quer se manifestar, seja lá pelo motivo que for, velho, fique calada. Mas não vai falar merda sem pensar, sem refletir antes, né? Ou então você assume logo que é um filho da puta e pronto. Mas veja, ela não falou equivocada não, ela falou o que ela queria falar, eu acho. Ela falou que não toma vacina e que não acha que está certo uma vacina, porque é a opinião dela. E se ela for arranjar um comunicador, alguém que vá organizar a comunicação dela, ela vai achar alguém com a mesma, né, ponto de vista dela, né? E vai ser a mesma coisa. Então, o que mais tem aí é gente espalhando maluquice porque quer, porque acha que tá certo, né? Então, eu acho que esse não é o problema, não. Acho que o problema é a pessoa que é louca e tá espalhando loucura porque acha que todo mundo tem que ser louco, né? Sei lá. E eu tô com a Moura. Eu já falei aqui, inclusive, várias vezes que a gente propaga muito o discurso de ódio da galera e propaga o discurso
que a gente não quer que seja propagado. E a gente fala, não, eu tô só falando aqui. Porra, nosso podcast com esse super alcance, velho, é que nem voto, porra. Cada pouquinho é importante, entendeu? Ah, não, eu posso falar aqui. Eu vou ser racista só entre meus amigos. Eu posso fazer uma piadinha. Não pode, porra. Então, eu já falei, vou falar de novo e vou concordar com a Moura. A gente não deve, nunca deve deixar esse pessoal ser esquecido. Se eles não estão sendo esquecidos por causa dos outros, problema dos outros. Mas a gente tem que fazer a nossa parte e não propagar, simplesmente não falar sobre nem o que é nada. Deixa morrer no esquecimento, secar e acabou. E o que eu trago aqui, na verdade, é mais realmente essa questão de a pessoa pensar um pouco a mais, né? 2 segundos antes de você postar um pensamento, uma besteira sua, quando você tem uma quantidade considerável de seguidores, né? Porque, eu não sei se vocês viram essa semana aquela Tati Bernardi, né? Do podcast Calcinha Larga, ela no dia lá da consciência do LGBTQI+, ela postou uma foto com Fernanda Lima, dizendo viva o nosso amor, e botou lá a hashtag LGBTQI+, enfim. Mas ela... Nenhuma das duas, né, são LGBTQI+, né, são mulheres brancas, ricas, privilegiadas, e fez uma piadinha lá, tanto que ela apagou depois, né, não fez nenhum post de pedindo desculpa nem nada, mas a galera começou a chincalhar e tal, porque ela fez uma brincadeira merda, totalmente equivocada, fora de propósito, né, fazendo uma brincadeira num lugar e num dia em que não cabe esse tipo de brincadeira. E é isso, ela pensou, pelo menos ela apagou, né, mesmo não tendo falado nada, mas é isso, é você pensar um pouquinho, né, você tem uma responsabilidade muito maior quando você for postar qualquer coisa, pelo fato de você ter muitos seguidores e você ser um influenciador digital. Lara, eu concordo com o seu argumento, mas ele está considerando que ela seja uma pessoa de bom senso, que ela seja uma pessoa inteligente. Ela é uma imbecil. Ela acha que vacina é uma merda. Como é que ela vai postar um negócio dizendo que, não, vamos pensar melhor sobre a vacina? Ela posta quem ela é e a gente fica dando voz. Esse é o meu ponto. Eu sei, Moura, eu não estou falando mais especificamente dela, não. Nem tanto que eu praticamente nem falei o nome dela, né, em nenhum dos levantes que eu fiz aqui. O que eu estou falando é sobre a discussão, né, polêmica sobre as pessoas devem se manifestar ou não publicamente quando você tem uma quantidade considerável de seguidores pela responsabilidade social do que você escreve ou do que você fala. Estou falando nesse ponto. E eu estou falando de forma genérica. Estou falando apenas sobre realmente se pensar um pouco mais sobre o que se vai colocar, porque o que você fala influencia muitas pessoas. Obviamente que só as pessoas, né, que tiverem um pouco de bom senso podem chegar a esse tipo de reflexão. Mas é isso que eu trouxe. Sobre essa questão de reverberar esse discurso dessas pessoas idiotas, eu até concordo que não é legal. Mas, por outro lado, esculhambar essas pessoas idiotas num fórum onde, aqui nesse podcast, nós compartilhamos praticamente da mesma opinião em relação a isso é libertador, porque você ficar calado, você engolir essas opiniões dessas pessoas idiotas e simplesmente ignorá-las, pode dar uma úlcera, pode dar uma gastrite, medicamentosa ou não. Então você fica mal, você fica chateado. Então aqui, já que compartilhamos da mesma opinião e nossos ouvintes, em virtude de conhecer nossos perfis também compartilham, então acho que aqui seria o lugar pra gente esculhambar mesmo, tirar pra meter o pau, pra esculhambar, pra descer a lenha, entendeu? É a minha opinião, porque eu acho que isso aí é libertador e você termina o dia mais tranquilo falando mal desse tipo de gente idiota. Problema, Paulinho, é que tu não tá esculhambando, tu não tá fazendo nada, tu tá ajudando. Tu caiu agora na rede, tu virou gado, tu virou manipulado por esse povo, porque é isso que eles querem. A estratégia é essa, fala coisas horríveis e que a galera vai espalhar. A gente já falou aqui, a notícia mentirosa, a notícia falaciosa e o discurso de ódio se propaga dezenas de vezes mais rápido e com mais abrangência do que a notícia correta, do que uma mensagem útil e prática. Então, na verdade, quando a gente acha que a gente está aqui esculhambando, quando a gente acha que a gente está desabafando, na verdade, a gente está se unindo a eles, dando a mão ao fascismo e pegando o megafone e ajudando eles a fazer com que a mensagem deles seja ouvida por mais pessoas, que é o que eles querem no final. Eles não querem saber o que a gente está escolhendo, eles querem que a mensagem seja ouvida. Isso é uma coisa da publicidade, velho. Fale. Tanto que as marcas deixaram de falar mal das outras, porque quando as marcas falavam mal das outras, elas ainda assim estavam falando das outras, e aquilo ali virava uma lembrança, e virava um recall. Então,
isso que a gente faz é extremamente prejudicial para a gente mesmo. Então a gente está desabafando, achando que está desabafando, mas a gente está se lascando, a gente está se enterrando e a gente está levantando o outro. O fascismo e o lado errado, o lado da violência, da estupidez, da ignorância. Vejam, eu acho que aqui no podcast a gente consegue contextualizar bastante e deixar os nossos ouvintes informados sobre o que é certo, aspas, para a gente, e o que é errado. Olha, eu sei que a gente não pode mais falar de CPI da Covid aqui no grupo porque o assunto fica muito atrasado, mas eu vou ficar muito, muito, muito triste se nenhum senador perguntar a Carlos Wizard qual é o tom da tintura do cabelo dele, porque tá ridícula. Mas eu acho que não é questão só de contextualizar, é questão de espalhar a mensagem. Se todo mundo fala, daqui a pouco essa menina ela tem uma relevância inacreditável. O que é que são as redes sociais? Por que like? Por que de compartilhar? Ninguém quer saber o comentário que foi feito sobre a mensagem. A turma só quer saber da mensagem em si, entendeu? Então, na verdade, é como o sentido do meme em si. O meme como foi originalmente concebido por Richard Dawkins, tá ligado? Que é um gene, que é uma coisa que se propaga, que tem vida e que ele mesmo cria a própria condição da sua replicação e da sua contaminação, tá ligado? É isso, é um meme. E um meme no sentido lá como foi criado. E isso é bem nocivo muitas vezes, entendeu? Só a propagação em si. O comentário, ninguém tá preocupado com o comentário. Eu gostaria de indagar o depoente qual é a cor e a marca da tinta que o senhor usa no seu cabelo. Aloe vera, acaju, redução de frizz. Como vocês bem sabem, eu sou super a favor da água oxigenada. Eu entendo, Fred, eu entendo e até compartilho desses posicionamentos seu até certo ponto, porque eu insisto só no seguinte: existem momentos que a gente precisa colocar para fora nessa raiva que a gente sente de quem fala essas idiotices. E eu acho que talvez esse fórum aqui seja pertinente para isso. Por quê? Torno a insistir: o perfil dos nossos ouvintes, desde o episódio 1, que eu sequer estava aqui ainda, tenho certeza que não ficou nenhum bolsonarista que vai ser influenciado por esse discurso idiota. Mas eu entendo sua colocação e respeito, é o principal. Então segue adiante. E já que concordamos em evitar reverberar o discurso dessas pessoas idiotas, vamos tentar reverberar uma coisa boa. É raro, mas acontece. E dessa vez vem do futebol, um assunto tão vilipendiado aqui nesse podcast. O atacante Paulinho, que hoje joga no Bayern e foi convocado para a seleção olímpica do Brasil, né, manifestou-se acerca da sua religião. Ele é um bandista, eu acho, se eu não me engano, se eu não erro o termo. Vamos ver se Dante me corrige. Né, disse que é filho de Oxóssi. Quando ele foi convocado, ele fez uma postagem nas redes sociais dizendo que nunca foi sorte, sempre foi Exu que abriu os caminhos dele. E isso, obviamente, levou a muitos ataques da nossa conhecida intolerância religiosa. Mas, pelo lado bom, nós temos um jovem de 21 anos, né, que também deu uma entrevista atacando o governo Bolsonaro. Então, há sim vida inteligente e que se posiciona corretamente no futebol brasileiro. Junto com o Richarlison, temos aí Paulinho. É uma boa notícia que eu acho que deve ser comentada e posta para frente. É isso aí, gente. Quero pontuar ainda que o assunto Lázaro, que ficou para trás, inclusive morto e enterrado, também teve os seus detalhes aí de intolerância religiosa, quando parte da imprensa e até a própria polícia divulgou que o mesmo era praticante dessas religiões de matizes africanas. Puro preconceito, que não é nenhuma novidade. Mas vem aí Paulinho para tentar desbravar esse terreno. Boa sorte, viu, Paulinho? Vamos em frente. Então, Lázaro é foda, porque Lázaro as pessoas diziam que era serial killer e ele, na verdade, era apenas um jagunço que matava gente de qualquer jeito, né? Não tem nenhum perfil de serial killer. E também falavam que ele tinha pacto com o demônio. Ele não tinha pacto com demônio nenhum, ele tinha pacto era com os fazendeiros, né? Ele era contratado dos fazendeiros para tocar o terror por ali e desvalorizar o valor das terras vizinhas para que eles pudessem comprar mais barato. O plano era exatamente esse. Aí pega o cara no meio do mato, o cara tava com um revólver, certo? O revólver do cara devia ter, sei lá, 6 balas. E deram 125 tiros no cara. Então, sabemos claramente, já sabíamos, mas tivemos a confirmação de que não foi uma caçada para capturar o cara, mas sim para executar, né? Foi uma caçada aí para matar o Lázaro. E os fazendeiros que o contrataram continuam à solta por aí. Só um tá preso, né?
Então, voltando a falar de futebol, eu acho importante também a gente destacar os atletas que têm se posicionado, sim, a favor da diversidade, da liberdade religiosa, da liberdade de orientação sexual dentro do futebol. Agora, nessa Eurocopa, a gente viu vários exemplos de atleta que usou a braçadeira de capitão com as listrinhas do arco-íris em defesa da galera LGBTQIA+, que foi vetada pela FIFA a iluminação do estádio. Então, a gente viu atletas se posicionando, entrando em campo com a bandeira, se ajoelhando antes de bater o centro do jogo, se ajoelhando, botando a mão para cima em defesa de atitudes antirracistas. Então, são símbolos que não foram atitudes isoladas, mas que ainda está aquém do que a gente gostaria que estivesse. Certo dia, um velhinho sábio avistou um jovem que estava chorando no banco de uma praça. Foi quando então ele se aproximou do jovem e perguntou: "Por que choras, meu jovem?" O jovem então respondeu: "Eu queria ser tiktoker, mas não sei dançar." E o velhinho então falou: "Não seja cringe, pare de chorar." O jovem surpreso perguntou: "Velhinho, o que é cringe?" "Cringe é teu cu cheio de impinge." Eu tô me abrindo aqui com o áudio do cringe aí, maravilhoso, Paulinho. E eu queria também deixar o meu biscoito pro Vasco da Gama, que fez uma ação incrível, né, do orgulho LGBTQIA+, e foi muito bonito, né, o Vasco sempre se posicionando aí de forma muito bonita no futebol, contra o racismo, contra a discriminação, e foi massa, realmente foi massa ver vários clubes de futebol, né, não só o Vasco, como a Moura falou, vários, se posicionando. E obviamente que a gente sabe que no futebol não tem só gente ose, tá, pessoal aí, ouvintes? A gente sabe que tem gente que presta, mas é porque quando a gente fica com raiva aqui nesse podcast, eu acho que vocês já perceberam que a gente fica muito emotivo e às vezes a gente carrega, né, no processo, mas é isso, a gente sabe que tem gente, sim, em todo canto tem gente que presta, né, gente que é do bem e gente que leva as bandeiras aí à frente. Sobre esse assunto de futebol e homenagens e tal, e movimentos, o que a Moura falou aí da Eurocopa, cara, a Eurocopa é uma aula disso, né? De todos os exemplos que tem lá, realmente, ainda bem que aquilo ali está sendo visto pelo mundo inteiro, porque é fenomenal. Queria passar meu relato aqui sobre reações da Janssen. Eu acho que Paulinho tem razão, o fato de ser da Johnson & Johnson e não arder nem um olhinho o shampoo, a coisa é séria mesmo. Quero dizer que já me vacinei às 9 horas e até agora só o braço mesmo tá com a dorzinha só da agulha mesmo. O músculo durinho mais por causa da agulha do braço. Agora a reação mesmo, zero. Quer dizer, pessoal, que já temos a quase totalidade dos membros permanentes deste podcast vacinados. Alguns com AstraZeneca, alguns com Janssen. Falta o nosso membro mais jovem, Dante. Vamos lá, já chega a tua hora. Epa, eu sou a feliz portadora do chip chinês da Coronavac no meu sanguinho. Já fiz meu teste de anticorpos neutralizantes, está bombando contra a proteína spike do coronavírus. E é isso, pessoal. A vacina é a que tiver no posto, tome a que vier, que vai ser massa. É, Vero, dentre os nossos integrantes só não tivemos mais beijos científicos para todos vocês igualmente. É isso, gente. Praticamente todo o podcast imunizado, performando, Caetano ao fundo, Vitrine para o mundo. E eu já estou sonhando aqui com um evento que vai reunir Carnaval e São João, tudo num momento só, concomitantemente. Estaremos comendo milho cozido, cheirando loló, ao redor da fogueira, ouvindo frevo. Eu tenho medo desse dia. Eu vou levar uma amálgama de cerveja sem álcool e cerveja com álcool, porque eu tenho medo de ter saído imunizada da pandemia e sair no caixão de uma farra dessa. Rapaz, Cecília, eu passei por uma coisa parecida nesse último ação de rua que teve do movimento e tal, fora Bolsonaro.
como teve chuva e tal, eu cheguei um pouco atrasado, acompanhei de bicicleta depois eu encontrei um pessoal ali nas margens do Central, ali tomamos uma cerveja, depois eu fui encontrar minha irmã ali no Bolacha, ali pelo lado do Espinheiro e tal, não sei o que, aí fui tomando de uma cerveja, de outra cerveja, não sei o que, ficando feliz porque vendo o povo. Meu irmão, quando eu vi, eu tava embriagadíssimo, assim, ó, do nada, parece que você fica tão feliz e tá eufórico porque tá conseguindo ver uma pessoa, encontrando outra e tá tomando uma cerveja, e mesmo que a distância, conversando assim um pouquinho e tal, matando um pouquinho dessa saudade. E aí vai aparecendo uma pessoa conhecida, outra pessoa conhecida, quando você tá muito embriagado, velho. É massa, mas dá um PT da porra. Bem, gente, eu trago para vocês a notícia do mundo animal. O jabuti, do cantor Luiz Caldas, aquele baiano famoso, né? Todo mundo sabe. Do fricote. Ficou preso num duto de escoamento de água. A jabuti, que é uma jabuti fêmea chamada Cleópatra, ficou presa e não conseguiu sair com o próprio esforço, e ele teve que chamar os bombeiros que vieram ao resgate da jabuti, né, a salvando desse incômodo de estar presa nesse duto aí. E por sorte está tudo bem com Cleópatra. Eu me lembrei disso porque eu também tenho um jabuti aqui na minha casa, chamado Pepe. Certa feita ele desapareceu e o porteiro me ligou dizendo que ele estava no ponto de ônibus com um passe C na boca. Ninguém sabe para onde esse jabuti ia. É um bicho que eu sempre indico. Sensacional essa história, Paulinho. É um bicho que eu sempre indico para as pessoas criarem, porque jabutis são criaturas que você vai morrer, seus filhos vão morrer, seus pais vão morrer, todo mundo vai morrer, ele vai ficar. Você não passa pela situação de enterrar pelo bichinho, só se alguma catástrofe realmente acontecer, né? Minha mãe também já criou jabutis. Na época que eu morava lá tinha jabuti. Eu me lembro que eram dois, chamava-se CPI e o outro era precatório. Veja só que coisa atual. E o que aconteceu, sério, com esses jabutis que eu não conheci? Foram morar numa fazenda? Na verdade, a história desse jabuti é um pouco trágica, pelo menos de um deles. Eu só não sei se é CPI ou se é precatório. Porque o que acontece é o seguinte: a gente fazia besteira de criá-los na cozinha lá da casa de mamãe, né? E teve uma vez que uma das pessoas que trabalhou na casa de mamãe, uma pessoa muito querida chamada Eurides, estava grávida, eu acho, e ela não podia carregar peso e tal. Aí eu me lembro que eu e Valdé, minha outra irmã, a gente teve que puxar o fogão para ela poder limpar atrás e tal. E quando a gente puxou o fogão, a gente descobriu que ou CPI ou precatório tinha morrido assada. O fogão esquentou, alguém ligou o forno, passou alguma coisa, a bichinha tava lá embaixo e ela assou. E aí a história se desdobrou num medo de eu e minha irmã Valdéia, de mamãe descobrir que a tartaruga morreu aquela coisa de filho dos anos 80, 90, que a mãe vai dar um esporro em você porque a tartaruga morreu. Resultado disso foi eu e Valdéia pra feira da Encruzilhada pra comprar uma tartaruga. Chegando lá a gente comprou uma tartaruga, só que as tartarugas eram muito novinhas. E aí a tartaruga que tinha lá era uma de casquinho ainda muito amarelo. Eu e Valdéia tivemos a brilhante ideia de pintar a tartaruga de lápis de cera. E aí deixamos lá. Minha mãe veio descobrir isso, eu acho que cerca de mais ou menos uns 5 anos depois, tomando uma cachaça lá, todo mundo. Todo mundo riu, menos a minha mãe. Ela ficou puta porque disse que eu sou sempre a última pessoa a saber das coisas. Mas é isso. Eu acho que ou o precatório ou o CPI estão vivas e estão numa fazenda, parece que do pai do meu padrasto, o seu João. É isso. Hoje depois eu lembro de precatório e CPI, mas não lembro na cozinha não, lembro na varanda, uma época aí. Foram pra varanda depois da tragédia, né? Sem minha mãe saber, a gente levou ela pra varanda lá e deixou criando lá. Teve um período que eu fiquei muito assustado, foi quando mamãe pegou uma delas, na verdade a que estava pintada de lápis de cera, e fez: vou dar um banho em você. Eu e Valdé, me lembro que a gente ficou com medo da porra. Foi vendo aquela tinta marrom saindo assim no tanque, a mamãe passando escova nela. Mas graças a Deus ela já tinha crescido e o casquinho já não tava mais amarelo, já tava normal, aí ficou. A CPI ou precatório falsa ficou na mente da minha mãe durante muito tempo, ela como uma impostora. O que eu não consigo entender da história que o Paulinho falou de Luiz Caldas é porque que a tartaruga de Luiz Caldas se chama Cleópatra. Ele tenta tantas referências baianas, uma coisa tão fantástica, por que ela é essa referência mais egípcia e pá? Eu achei que poderia ter sido, sei lá, Minha Nega, aquela música que ele tinha feito, alguma coisa mais criativa baianamente falando. Eu acho que ele pegou aquela música, né, daquela outra banda baiana, que essa é uma mistura do Brasil com o Egito. Pra botar no jabuti vai ficar bonito. Isso me fez lembrar uma outra coisa do meu universo publicitário. Em meados dos anos 90, a gente fazia umas festas muito legais ali pro lado do Pátio São Pedro e tal, não sei o que. E tinha umas festas que era fantasia. E as festas da fantasia, a maioria das vezes, era baseada por algum tema, né? E teve uma vez que uma das festas o tema era El Chan. E eu me lembro até hoje, cara, que era uma coisa mais criativa que eu vi nessa festa. A gente teve um cara que foi de pau que nasce torto. O cara passou a festa inteirinha com um galho, assim, meio preso assim nas costas dele, e ele envergadinho pro lado, assim, a noite todinha. Eu achei genial aquilo ali. Pois é, referência egípcia tinha minhas cobras, né? Mas aí tem uma ligação, né?
E aí era o que? Era Xantipa, Artaxerxes e Ramsés, as 3 cobras que eu criei uma época, quer dizer, em 3 épocas diferentes, né? Tô começando a achar que se o Ibama ouvir esse podcast vai dar uma cadeia triste aqui pra gente. Então melhor não falar que eu criei também falcão, caranguejeira, sagui, também cágado, que mais? Essas coisas, acho que só, né, também. Chega, né? Cachorro, né? Cachorro não vale, né? Rapaz, Cereja, essa história de fantasia é muito engraçada, velho. Essa daí que tu contasse, me recordou um cara que eu encontrei em Olinda uma vez. Ele tava com uma palmeira bem grande, né, segurando a palmeira, tipo, era uma folha de palmeira, um negócio desse. E em cima tinha um globo, né, aquele globo inflável, amarrado em cima da palmeira. Aí eu cheguei nele, bicho, que fantasia é essa? Ele fez, plantão globo. Teve um, Paulinho, também em Olinda que eu vi, que esse pra mim era bem marcante, criativamente falando. O cara tava fazendo fantasiado de Padre Marcelo Reginaldo Rossi. Ele era metade Padre Marcelo Rossi e a outra metade Reginaldo Rossi. E ele devia ser ator, alguma coisa, porque ele tinha um poder de atuação de virar de uma banda e ficar de um lado esquerdo imitando um e depois virar de outro, depois ficar imitando o outro, desde virar e erguer e glória às mãos e dar e glória a Deus e tal, não sei o que, e depois cantar a música Reginaldo Rossi, que meu irmão era uma coisa fantástica. Até hoje eu me lembro dele. Padre Marcelo Reginaldo Rossi. Por falar em fantasia, só que agora a parada é séria. Vocês viram uma matéria que saiu bem grande no Tab do UOL, falando sobre pessoas que, para lidar com dificuldades emocionais, têm comportamentos regressivos e regridem até a infância, chupam chupeta, usam mordedor, fralda, bichinho de pelúcia, mamadeira, entre outros apetrechos infantis, e que se organizam numa comunidade onde uma pessoa dá apoio à outra, as pessoas têm um papel de cuidador e outras têm um papel de criança, sendo que são todos adultos. Eles fazem chamada de vídeo uns com os outros, para um botar o outro para dormir e sei lá o que. Achei um negócio meio bizarro, embora nada do que é humano é estranho, mas achei bem estranho. Que doideira da porra, Moura. Mas você parar pra pensar, você começar a analisar algum perfis de pessoas que você convive, você pode achar que alguma delas tem algum, digamos, apreço por algum objeto, que eu não digo tal chupeta e tal, mas... que doideira isso aí, velho. Fazer chamada pra botar o outro pra dormir. É como se as coisas estivessem saindo do âmbito só da perversão sexual, né? Porque tem a galera que se veste de bebê, que quer levar tapinha na bunda, que quer ser trocado fralda, que quer não sei o quê, mas isso dentro da fantasia sexual, né? Dentro do kinky. Eu não sabia que realmente tinha esse espaço de grupos de apoio nesse sentido. Mas eu, sinceramente, eu não acho estranho, não. É menino. Aquela coisa, eu não faria jamais. E eu digo que eu não acho estranho no sentido da natureza humana, que tem tanta coisa por aí. A gente tá estudando, bicho. A gente tá começando a fazer cócegas na pouca casquinha que vai além do default, né? Além do convencional, que é o que todo mundo mostrava para as suas sociedades. A saber, inclusive, estarmos estudando muito mais a sexualidade e tendo o poder e a capacidade também de podermos desencavar as histórias dos LGBTQIA+, que existem desde o nascimento dos tempos. A questão é que hoje talvez as tecnologias deixem que a pessoa faça chamada de vídeo para botar outro para dormir de uma forma mais fácil. E finalmente, eu vou fazer outro áudio para isso. Eu sei que eu cheguei atrasada. Falou-se de fralda, também fiz o link de novo com fantasias, né? De Carnaval de Olinda, que é a quantidade de gente que você vê de fralda, seja para tirar onda, seja para andar de fralda, para não ter que mijar no Big Valley. Mas eu falei para Faraó. Então, Cécia, a questão é exatamente essa. A maior parte das pessoas que pratica essa regressão infantil, regressão à infância, afirma que não tem nenhuma conotação sexual. Alguns deles, inclusive, rejeitam totalmente a conotação sexual. Alguns admitem que pode haver aí um fetiche sexual. É uma regressão à infância. O que eles buscam é serem cuidados como bebês novamente, chupando chupeta, mamadeira, com mordedor, com fralda e com brinquedos infantis. Que coisa, né, Moura? Mas isso aí é bastante compreensível, assim, porque a pessoa, bebezinho, né, quer ser cuidado, foge da realidade, pepetinha na boca, né, bota aquela luvinha de bebê,
e tal. E tem uma coisa, bebês não têm boletos. Pensem nisso. Nem tem boletos e nem pagam, né, pelas suas fraldas e seu leite de lata, que é caro pra caralho. Resta saber quem tá pagando a fralda e o leite de lata dessa galera. E as chupetas, porque a chupeta é uma coisa cara também. Então, assim, é tudo bem caro pra beber. Já eu estou me preocupando com outra coisa. Por que alguém gostaria de regredir até a infância? Ou a gente deveria chamar regressar? Porque regredir é um termo técnico, assim, usado na psicologia, na psicanálise, mas talvez seja um regresso, não uma regressão. A saber, vamos acompanhar. Amiga, eu não sei não, mas assim, como a gente já viu muita coisa, né, esse ano, e esse ano eu tô contando, né, 2020, que tá até hoje, a gente segue vivendo ele, aparentemente. Como a gente já viu muita coisa, assim, de todos os tipos, eu tô achando isso até uma loucura leve, sabe? Até uma coisa assim, vamos deixar pra lá, vamos deixar a galera se divertir, se não fizer mal a ninguém, deixa aí, né, essa coisa bizarra acontecer, porque assim, tem tanto BO sério acontecendo que, velho, deixa a galera viver, né, essa vida maluca deles. Agora, que é bizarro, é. Bom, eu acho que é uma clássica fuga da realidade atual, né? Que deve incomodar bastante esses seres humanos. E eles buscam aí regredir, né? Para fugir desse momento da vida deles que deve estar muito desagradável ao ponto deles não querer vivê-los e querer, né? Buscar o refúgio do carinho de quando era criança. E até, quem sabe, voltar ao útero materno, que é bem quentinho, molhadinho, e a pessoa não tá nem pra nada. Atenção, atenção, parem as máquinas. Mais um update do Cringe World. Acabei de descobrir da população sub-20 que, na verdade, cringe é mandar um textão grande de WhatsApp. O correto agora é você sair mandando aquela porra daqueles textinhos de frase enter, frase enter, frase enter, frase enter, frase enter. E se você não fizer isso, você é cringe. Então, por favor, todo mundo atualizando aí seus devidos memórias musculares, porque vocês estão tudo cringe, bando de velho boomer do caralho. Mas eu já adotei aqui, cringe é teu cu cheio de impinge. Porra, impinge é muito cringe, velho. Rapaz, eu só me lembro daquela propaganda de micosina, vocês lembram? Impinge, frieira, pano branco, passa micosina, bestado. Rapaz, tem uma coisa boa de coçar, é frieira. Aquela entre os dedos, né? Você bota e fica vuc, coçando. Quando ela tiver em carne viva, você pinga uma solução de iodo em cima. Pronto, aí é só bater na luz e voltar. Paulinho, eu tenho uma história de coçar e botar álcool normal mesmo, que a gente tinha em casa, né? Álcool líquido antigamente, acho que é 40%, e que hoje em dia quase não tem mais, né? Tudo álcool gel. E voltou líquido agora na pandemia, né? A 70%. Mas quando eu era pequena, e até hoje, eu tenho muita alergia à muriçoca, daquela de ficar um calombo mesmo. E aí, quando eu era pequena, eu coçava dormindo, era um desespero, assim, tipo, voltava da praia no domingo, e aí a perna começava a coçar, velho, eu coçava, e eu me lembro que eu ia bamba, velho, de sono, assim, batendo nas paredes de casa, até a cozinha lá na casa onde a gente morou quando era pequena, e pegava, velho, botava um pouquinho de álcool na tampa, e passava assim nas feridas, porque era a única forma daquela porra parar de coçar. Eu não tinha outra técnica. Eu me lembro que eu falava, não aguento mais coçar, e aí eu não conseguia dormir porque eu tava coçando, e aí eu ia lá, velho, e passava álcool na perna, e aí dava aquela mistura de alívio porque parava de coçar e aquele ardor da porra porque tava ferido. Olha, frieira, eu não posso dizer que eu tenha tido. Se tiver tido, foi mal diagnosticado, tá ligado? E eu realmente não consigo identificar. Mas, se tem um negócio que menino pegava, pelo menos na década de 80, era lava-migrans. E aconteceu uma coisa curiosa que foi o seguinte, eu, de uma pivete de 1 ano, que passava os domingos todos na Praia de Boa Viagem, e eu no Janga, sei lá, a gente foi morar na Inglaterra. E aí, quando chegou lá na Inglaterra, eu tinha levado na minha bunda uma lava-migrans com a minha própria pessoa. E os médicos na Inglaterra não faziam a menor ideia do que se tratava aquilo. Uma coisa jamais antes vista, pelo menos naquela época, né? E aí, tipo assim, manhã sabia o que era, e aí disse, não, isso trata com não sei o que, tererê, é só passar tal substância, que manhã lembrava qual era, que o bicho seca, morre e puta que pariu. Lava-migrans, bicho geográfico para aqueles que não são do Nordeste ou do Recife, Pernambuco, não sei. E aí, bom, o saldo é que a minha bunda virou uma página de uma revista científica
lá na Inglaterra, quando ela tinha mero 1 aninho. Diga aí, minha irmã, tu levasse uma lava-amiga da bunda para a Inglaterra, do Janga para a Inglaterra, diga aí. Que resenha, Cecília. Imagina a lava-amiga chegando lá, os médicos ingleses olhando para ela e dizendo: o que é isso aqui? Ela saindo assim da bunda, dizendo: eu sou fera do Janga, eu. A fera do Janga já devia ter se lascado sozinha, com frio, né, véi? Já devia se obliterar automaticamente. Eu tenho quase... Eu acho que foi do Janga essa bexiga. Rapaz, eu passei muitos verões no Janga ali, velho. Meu avô comprou uma casinha lá há muitos anos atrás. A família toda ia pra lá, ia numa casa pequena, tinha 3 quartos, mas assim, enchia de neto, de gente. E ele deixou de ir, né, muito tempo. Aí só os filhos que tomavam de conta, que eram meus pais, minhas tias e tal. E a gente veraneava lá, velho, no Janga, e era uma coisa de louco. Isso aí eu tô falando década de 80, né? Aí pegava uma com aquelas pranchinhas de isopor, voltava pra casa com os mamilos tudo assado. Aí botava hipoglós no mamilo. Era o famoso Kid Caladril também, né? Voltava tudo vermelhinho e mete Caladril pra cima. Ficava todo empapado de Caladril. Ô, época boa. Eu imagino Cecília sendo presa e deportada, tá ligado? Por estar importando a fauna, né, doméstica para outro país. E vou dizer, viu, bicho, lava-migra é bom. Agora, meu irmão, pegar bicho do pé ali naqueles cajueiros, indo pra Praia do Sossego, em Itamaracá, porra, não tem melhor não, viu, meu velho? Tá ligado? Aquele bichão do pé que fica só aquele buraco assim, é um dedinho assim, um buraco de um dedo assim, um dedal dentro do pé. Papai tirava com agulhinha, meu irmão, saía a bolsinha assim inteira, velho, meu irmão. Ficava lá assim, um dedal aberto no pé. Puta que pariu, era bom demais aquilo, viu? Caralho, diga aí, Cecília M., 1 ano, presa e deportada da Inglaterra. Ou presa mesmo, né, numa prisão de alta segurança por bioterrorismo. Podia ser uma porra dessa também. E eu digo, viu, o Kit Caladril me fez muito bem durante muitos anos. A gente ainda tinha uma doidice. Menina, ainda podia usar maiô, e a gente não usava maiô, a gente usava aquele suquine, e aí botava uma camisa, né, um t-shirt grandão por cima, que não adiantava de porra nenhuma, porque subia a camisa, e aí o bucho ficava roçando na prancha. Do mesmo jeito, você voltava, parecia que tinha 1 bilhão de brotoejas na barriga, aquele negócio ardendo que só o cão. Aí no dia seguinte, o que você fazia? Sem hipoglós, sem nada? Tudo de novo. Olá, bom dia. Eu sei que a gente tinha prometido só voltar a falar aqui às 10 horas, né, para dar dignidade para o nosso público, mas a Harvard publicou na Nature um estudo em que mostra que Pernambuco foi o estado do Brasil com o melhor gerenciamento da pandemia. Mas olha só, em Pernambuco houve menor diminuição na taxa de mortalidade, né? Houve menor taxa de mortalidade de todos os estados. Estudo feito entre janeiro e abril desse ano. Então, entenda como quiser, mas de qualquer forma, a boa notícia é para acordar, né? Pra levantar e tomar um café. Beijo a todos. Sinto-me orgulhosa de ter contribuído um pouco para isso, através do isolamento social extremo e todos os cuidados sendo tomados, apesar de em detrimento um pouco da saúde mental, né? Mas é um orgulhozinho que dá, e a gente poder ter uma esperançazinha de que vai melhorar. Fred, é massa, né, a notícia, mas só dando um ajustezinho, Pernambuco foi o estado que menos perdeu em expectativa de vida no Brasil, né? Ou seja, foi feito um estudo de quanto de expectativa de vida, em quantos anos, né, de expectativa de vida os estados tinham perdido em sua população, e Pernambuco foi o que menos perdeu. Foi algo parecido com 0,78, enquanto o resto é tudo 1 e pouco, e vai até 4 e pouco, dependendo do estado. Essa pesquisa aponta também, não que tenha sido objeto da pesquisa, mas os números mostram que os lugares, os estados onde o presidente Jair Bolsonaro teve uma votação mais expressiva e onde a população, uma boa parte da população continua apoiando o presidente, são os estados que sofreram um impacto maior da Covid-19, porque evidentemente são os lugares onde as pessoas confiaram mais no presidente, confiaram nas medidas preconizadas por ele, evitaram o uso de máscara, não fizeram distanciamento social, fizeram um tratamento preventivo para a Covid-19, tomaram aquele pacote de remédios ineficientes e deu no que deu, né? Um dos estados onde a situação foi mais grave, inclusive, é o Paraná, que é um estado com excelente condição financeira, alto IDH, mesmo assim a população pagou um preço alto. Bem, não deixa de ser uma notícia boa, né? Dá um certo alento.
e vamos em frente. Eu acabei de ver uma notícia aqui de que os casos da tal variante Delta deram um pipoco na Rússia e estão colocando a culpa nos jogos da Eurocopa, que teve muitos jogos por lá e o pessoal não respeitou os protocolos aí de distanciamento, nem uso de máscara, né? Aquele buruçu dentro do estádio. E a Rússia voltou a vacinar quem já tinha sido vacinado com as 2 doses há 6 meses atrás, para poder tentar conter a expansão dessa nova variante. Aí fica a notícia boa por um lado e a ruim é essa, porque eu já estava meio que com uma certa esperança de que quando a população tivesse vacinada, pudesse voltar a assistir um jogo do Timba e tivesse carnaval. Mas pelo jeito não vai ser o caso. Porque as pessoas acham que vacina é milagre. Como eu já falei aqui, vou repetir, vacina não é milagre e ter vacinado 1, 2 vezes que seja, uma principalmente, não é motivo para sair por aí aglomerando, né? Porque eu já tenho amigo que já começou a chamar para sair porque tomou uma porra de uma dose de uma vacina, tá ligado? Então, a gente tem um caso maravilhoso de Israel que fez um vídeo lindo com todo mundo tirando a máscara e mostrando sorriso porque estava com a Covid controlada. E tá aí agora, sonzinho de disco arranhando, todo mundo volta a botar máscara de novo naquela porra, porque não é assim que funciona a vacina, né? Para deixar claro, a vacina você tem que ter uma população com número suficiente de pessoas, como a Diana já falou aí, 75%, vacinadas eficientemente para poder ter imunizado. E o vírus não circular e morrer de fome. Então, vacina, minha gente, por favor, 1, 2 doses, 4, 5... Não é motivo para tirar máscara, não é motivo para aglomerar ainda. Não vai ter carnaval. Fica em casa e é isso aí. É isso mesmo, Fred. Você tá certo, meu velho. Vai demorar para o negócio voltar para o normal. Se é que vai ter normal de novo. Eu tô brincando, né, com essa calmaria agora aqui em Pernambuco, que a gente tá tendo, é o silêncio que precede o esporro, né? É aquele título do CD do Rapa. Eu não sei nem se eu já falei aqui no podcast, porque eu tô repetindo isso com uma certa frequência entre os meus amigos. Porque assim, tá tudo bem, a gente diminuiu a UTI, né? A lotação de UTI nos últimos meses estava sempre acima de 80, muito acima de 80, e agora tá bem abaixo de 80, tá 72, 73, eu olhei ontem. A UTI do estado, né? Então, assim, é uma boa notícia que a gente está baixando os números com frequência, né? Eles não pararam de baixar, eles seguem baixando, mas a gente ainda não tem a incidência, a transmissão comunitária da variante Delta aqui em Pernambuco, né? Então, assim, a gente está passando por uma calmaria e a gente não sabe o que é que está vindo aí pela frente. Então, manter mesmo, de verdade, todas as práticas, né, que a gente vem mantendo, principalmente a gente aqui dessa bolha, que graças a Deus é uma bolha que se cuida muito, e como Cecília disse aí, está enlouquecendo no isolamento social, mas é para salvar vidas. E é isso, gente. A gente tem que torcer para a Delta entrar de leve aqui, porque assim, todos os lugares que ela entrou, mesmo nos lugares que já tem acima de 60%, 70% de vacinação, sentiu-se em hospitalização, sentiu-se em transmissão em pessoas doentes. E a gente não está preparado ainda, né? A gente está com 12% de pessoas com a segunda dose, a gente não está preparado ainda para o que vem aí, se a Delta chegando como está chegando em todo canto. E assim, a gente não é o alecrim do campo, né? Ela vai chegar. E, minha gente, sobre a saúde mental, né, de ficar em casa e de toda essa coisa, veja só, a gente, e a maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast, a gente tem condições de cuidar disso, sem ser aglomerando e sem ser ficando doido, né? A gente tem opções, tá aí, a gente pode ir para psicólogo, pode fazer várias medidas. Então, assim, tem realmente uma galera que já tem problema e tá fodida realmente, tem uma galera que não tem condições e realmente tá fodida também. Só uma dica pra gente, inclusive, Diana pode falar mais nisso, mas descobriu que é extremamente eficiente, eficaz, sei lá. Sessões de análise remotas, entendeu? Até funciona bem pra caralho. Então, a gente tem esse tipo de recurso para usar. Usem quem precisar, porque não precisa ficar doido, não precisa sair para aglomerar por conta disso, né? Não a gente. Então, é isso. Eu tenho saído muito pouco para fazer trabalho fora. Estou trabalhando de casa a maioria do tempo. Mas quando eu saio, eu passo o dia inteiro, o tempo que eu estiver fora, com a N95 colada na cara. Aquele negócio que você já esquece que está ali. E na hora que você tira, é que você lembra que está com aquela porra apertando e marcando o seu rosto. E ontem eu tive uma leitura disso muito mais revoltante, por assim dizer, porque eu estava parado num semáforo
né? E aí tinha um restaurante desses que é aberto para calçada e todo mundo sem máscara, confraternizando, tomando cerveja. Tava cheio. Acho que ontem teve jogo de futebol, talvez, não tenho certeza. Mas tinha muita gente no restaurante. E na calçada, e fumando na calçada, e bebendo e tal. E vendo essas pessoas sem máscara, foi que eu me lembrei que eu estava dentro do carro ainda de máscara. E eu tirei a máscara para aliviar um pouquinho e vi no reflexo do espelho as marcas da máscara na minha bochecha. E aquele povo todo lá cagando para o mundo e cagando pro Covid. Pois é, né, velho? E é uma questão de costume e consciência, né? Eu já tô usando o N95 há um tempão da porra, assim, só uso o N95. E agora, quando eu vejo máscara de pano, meu irmão, me dá uma agonia do caralho, tá ligado? Ontem eu vi uma foto de banco de imagem, toda bonitinha no escritório, a galera com máscara de pano. Que merda é essa, meu irmão? Chega, me deu um calafrio. É foda. Então, é essa questão mesmo de o que você pretende, né, velho? Isso é foda mesmo. E só para deixar um recadinho aqui para a galera que é sommelier de vacina, que 50% das pessoas que se infectaram com a variante Delta em Israel já tinham sido vacinadas com as 2 doses da Pfizer. Vacina é uma lógica coletiva. Todo mundo tem que se vacinar com a vacina que tem no posto. É só assim que a gente vai conseguir debelar essa pandemia. Inclusive, é possível que a gente tenha vacinação todo ano. A vacina da Covid-19 vai ser uma vacina anual. Então vamos todo mundo ficar esperto e tomar vacina. Quando tiver vacina, evidentemente, né? Porque nem sempre tem e a gente sabe disso. Eu tava vendo que em alguma cidade brasileira, que eu não lembro agora qual foi, se o camarada chegar no posto e se recusar a tomar a vacina, ele vai pro fim da fila. Ou seja, ele só vai poder requerer, agendar, né, e tomar vacina sem escolher, né, depois que abrirem para, tipo, menores de 18 anos, sabe? Tipo, assim, ele vai para a última categoria aí, porque é a categoria dos retardatários que não quiseram tomar vacina disponível no dia que estava prevista a sua vacinação. É a minha preocupação com divulgação de dados positivos. Não que isso mexa com a população e mexa com o orgulho dela, porque isso é um bem que todo mundo conquistou. Mas na maioria das vezes, quando aparecem esses dados positivos de UTI mais vazia, de números positivos, a turma endoida e acha que já pode tudo e sai lambendo corrimão de shopping e por aí vai. Isso é que eu acho a doideira disso. Will, eu acho que essa galera que se recusa a tomar vacina devia ir para cadeia, não para o fim da fila. O fim da fila ainda é um lugar legal para eles. Rapaz, é isso mesmo, Cerejo. A gente até falou sobre isso aqui uns episódios atrás, que até a vacinação, né, aumentando, a turma já fica na estiga. Eu acabei de receber um convite para almoçar aqui no Rio Mar. Um amigo meu tem um negócio lá, me chamou, vem almoçar aqui, fulano vem. Eu digo, bicho, não sei se tu sabe o que é que tá acontecendo no mundo, bicho. Dianas, Meiras e Moura, vocês viram que hoje a xará de vocês estaria fazendo 60 anos, Lady Di. Se estivesse viva, estaria fazendo hoje 60 anos, nesse dia 1 de julho. É foda, o tempo voa, né, velho? Parece que foi um dia desse que aquele acidente terrível aconteceu com essa mulher, né? Fugindo de paparazzi. Eu sempre achei uma ironia do destino o nome dela traduzido ser Senhorita Morte. Rapaz, de fato, nunca parei para pensar nisso, mas é verdade. Tem a Lady Di, tem a Lady Gaga e tem a Lei do Cão. Esqueceu de Lady Laura. Então, eu me lembro claramente do dia do acidente. Eu achei muito triste aquilo tudo. E eu lembro que não tinha internet, não tinha rede social. Mesmo assim, a maioria das pessoas que viram a cena, os paparazzis que estavam perseguindo, foram fazer fotos do acidente antes de chamar um socorro. Foi muito chocante na época. E eu acho que a princesa Diana acabou virando sem querer, obviamente, um símbolo de uma crise de imagem enorme da coroa britânica, que depois eles tentaram reverter, e a rainha é legal, eu acho que tem um trabalho de imagem muito grande em torno da família real, mas eles não conseguem se livrar dessa mancha de jeito nenhum, da maneira como eles trataram essa mulher em público, que ela definhou aos olhos de todo mundo, tinha depressão, anorexia nervosa, era tratada pelo príncipe de uma maneira absurda, e ele tinha amante, e ela teve amante, enfim, acho que é um caso bem emblemático. Esqueceu da pior de todas, Lady Murphy. Quando eu digo que a rainha é legal, eu estou querendo dizer que é o trabalho de imagem da coroa britânica para todo mundo acreditar que a rainha é legal. Você viu The Crown? Pois é, e hoje William e Harry fizeram a inauguração de uma estátua que foi colocada lá no Palácio de Kensington, em homenagem ao que teria sido, né, os 60 anos dela. Eu lembro que
lá pros anos 90, antes de eu sair de Limoeiro. Tinha um galeguinho lá, que me fugiu o nome dele agora. Não era nem galego, ele tinha um cabelo meio avermelhado, sabe? Que não é muito comum naquelas paragens. Então eu chamava ele de Coloral. E uma galera chamava ele de o Príncipe Harry do Mundo Bizarro. E isso que a Moura estava falando, rolou toda essa crítica ao tratamento da família real com ela, né, e com as atitudes dela ao longo da história, mas também, principalmente, sobre a reação da família real à morte dela e a se manifestar em relação à morte dela. Inclusive, tem um filme do caralho sobre isso, que é The Queen, que lida com a semana pós essa morte dela e o desespero público que estava acontecendo, mundial, na verdade, né, o transtorno da galera, e o palácio em silêncio. Eu acho que era John Major na época, que era primeiro-ministro. Então tinha toda essa coisa dessa interação de fazer com que a família real voltasse um pouco à terra para conversar com, né, as pessoas, os plebeus, nesse momento em que o Globo estava sentindo pra caralho. E não só isso, mas também a questão da coisa da imprensa toda, né? Que já vinha sendo criticada pra caramba, mas que com a morte dela só aumentou. E teve vários porta-vozes, como George Clooney, Angelina Jolie, a maior galera que veio tentar vir à frente, criticar pra caramba e também tentar pedir um pouco das suas privacidades de volta, com variados graus de sucesso, né? Pelo menos dentro do Reino Unido passou-se a existir um pouco mais de respeito pelos membros da família real, principalmente, né, os próprios William e Harry, que se fuderam com essa morte da mãe aí, Harry até mais, talvez, e que agora tava nesse cu do boi do caralho, que Meghan, ele tava vendo acontecer as coisas com a mulher dele, aí rolou Oprah, rolou um cu de boi, a galera meio sem se falar, mas hoje eles se juntaram novamente, como eu disse, para inaugurar a estátua da mamãe. Meu irmão, quantos amigos que eu já não tive que tinham esses apelidos de tipo fulano do Mundo Bizarro. Era muito divertido. Minha gente, infelizmente não conseguimos mandar link para os nossos ouvintes, mas eu encaminho aqui para vocês um link de Bruno Ishigami para os nossos ouvintes, se quiserem acompanhar, né? Um link da data de hoje, falando sobre o comentário que a gente fez de que Pernambuco seria o estado com a menor perda de expectativa de vida em anos, né, diante do enfrentamento à pandemia da Covid. Ele refuta, né, isso. Ele é um infectologista que, inclusive, eu estou acompanhando muito, né, nos últimos tempos, uma pessoa muito massa, assim, inclusive. E ele refuta, né, a forma com que os dados foram divulgados e bota uma série de provas e gráficos e números que mostram que o governo está sendo irresponsável ao publicar os dados dessa forma, e que também os jornais foram mais irresponsáveis ainda por publicar um dado que o governo apresentou sem consultar especialistas. Então, quem quiser aí ver esse comentário de Bruno sobre a questão que a gente falou aqui no início do dia de hoje, está lá no Twitter. Massa, Diana, valeu. Numa época em que até o departamento de marketing das universidades e institutos de pesquisa querem dar signal na imprensa, tem que ficar de olho mesmo nessa porra, tem que ficar atento. Do caralho, isso aí, vou dar uma lida. Falei aqui o nome dele, mas não falei a grafia, né? Bruno Ishigami, é I-S-H-I, Gami, G-A-M-I. É um cara que tem falado muito sobre os números em Pernambuco, tem feito muitas análises, é colega de outros infectologistas brasileiros e sempre, enfim, traz informações muito boas sobre a pandemia, sobre infectologia. Vale a pena seguir. Ainda falando de Covid, eu estava dando uma olhada agora numa matéria da agência France Press, que foi publicada agora há pouco, falando sobre o aumento do número de casos de Covid na Europa depois de 10 semanas de números em queda. E eles alegam que 90% dos novos casos de Covid são da variante Delta, que eles estão preocupados e afirmam que duas doses de vacina parecem ser suficientes para conter o avanço da variante Delta. Eles conclamam a população toda a se vacinar, apesar de eles estarem bem mais adiantados que o Brasil. Eles não estão ainda com um patamar de 70% da população vacinada, é bom que se diga isso. Inclusive a Rússia só tem 10% da população vacinada com 2 doses. E eles fizeram uma pesquisa e dizem que das vacinas disponíveis na Europa, todas demonstram segurança com 2 doses para conter o avanço da variante Delta. As que tem lá são Moderna, Pfizer, AstraZeneca e Janssen. E lá na Europa eles estão cogitando uma segunda dose da Janssen para reforçar o combate à variante Delta. Vocês têm notado
que o inverno recifense está um pouquinho mais rigoroso do que o normal. Já tá fazendo assim uns 23, 22 graus, que pra gente é um frio siberiano. Pois bem, eu vi agora há pouco que o Canadá, né, tem batido recordes consecutivos de temperatura elevada. E parece que o último foi 49 graus Celsius. Diga aí, galera. 49 graus Celsius. Diz que a média em julho, lá, junho, julho, era de 28. É o Armagedon, gente. E a turma tá nem aí pra isso. A turma não tá nem aí, mais ou menos, né? Meus irmãos moram lá. Meu irmão disse que fez 50 graus na cidade dele. Ele disse que foi um calor insuportável. A maioria das residências não tem ar-condicionado, tem aquecedor, por motivos óbvios. E eles estavam desesperados. Já morreram mais de 100 pessoas por causa dessa onda de calor, que está se movendo, está saindo agora da região onde meu irmão mora e está se deslocando para Toronto, que é onde mora minha irmã. E a prefeitura já emitiu diversos alertas sobre o que fazer, o que não fazer durante a onda de calor, se hidratar, que horas pode sair de casa, 1000 recomendações. Chama-se Global Climate Change, conhecido erroneamente como aquecimento global. É isso aí, e é realmente o Armagedon. Bem-vindos, esperamos que o meteoro chegue e acabe com o nosso sofrimento antes disso. Fred, aquecimento global não existe, isso é coisa de comunista, isso é coisa da esquerda. O mundo não está aquecendo, pare com isso. É mesmo. Logo quem fala, vê eu aqui, todo de casaco em Recife, falando uma besteira dessa. Tem razão, Meira. Tem razão? Porra, Moura, 50 graus, bicho. Bota fé no Canadá, diga aí. Nem Oricuri faz 50 graus. Meu Deus. E o Canadá vai a 50 e a menos 30, né? É uma oscilação de 80 graus aí para o corpo humano ter que se adaptar. É punk, hein, amigos? Então, minha gente, ele contou que foi todo mundo pro basement da casa, que fica assim abaixo do nível do solo, que é onde é mais friozinho para poder suportar o calor, e eles ligaram um circulador de ar para jogar o ar do basement para o resto da casa. Geralmente eles fazem o inverso, jogam o ar da casa para a parte de baixo, que é uma parte pouco ventilada. Eles fizeram o inverso para poder suportar o calor que estava fazendo, mesmo assim não aliviou. Ele disse que estava de noite, de madrugada, fez 28 graus dentro de casa no basement. O detalhe é que 28 graus é tipo temperatura máxima na cidade onde ele vive. Rapaz, mas realmente Recife frio mesmo. Eu tô impressionado com essas temperaturas que tá rolando. E eu vou dizer uma coisa, de calor eu entendo também, porque eu não sei se a maioria daqui sabe, mas eu sou original do Piauí. Eu nasci numa cidade chamada Guadalupe, na barragem de Boa Esperança, lá da Chesf, no Piauí. Não passei muito tempo não cheguei a torrar muito lá não, mas eu me lembro muito das viagens indo para São Luís do Maranhão, que minha mãe é de lá, e a gente ia de carro e dormia em Picos ou em Teresina. Meu amigo, era calor para se lascar. Eu queria comentar aqui uma coisa que me deixou impressionado e revoltado ontem ao mesmo tempo. Não sei se vocês viram uma matéria na TV, saiu no jornal local. Um grupinho de formandos de medicina da Uninasal que resolveram contratar uma empresa dessa de festa que não está podendo fazer formatura, resolveu fazer um eventozinho em Noronha, dentro de um barco, uma espécie de uma balsa lá, entre 80 a 90 pessoas dentro dele lá, sem máscara e tal, e um cantorzinho desses de quebradeira, daqui de Recife também, cantando lá. Né? O argumento que deram foi que estavam todos testados de Covid, eram todos vacinados porque já estavam atuando em hospitais e tal, não sei o que, residência, essas coisas, e que não tinha problema nenhum não. Foram para Noronha, tendo um decreto realmente que não pode fazer festa em relação a isso, faz uma aglomeração dessa. Formandos de medicina, tá? Já começaram bem pra cacete, né? É uma raça de médico que tá vindo aí pra gente. Depois a gente não sabe porque se forma um monte de cloroquiner do caralho. Eu só sei que a administração da ilha tá puta com o negócio e tá vendo os trâmites aí pra punir realmente quem foi que organizou isso. Agora, eu acho que o CRM é que devia fazer realmente alguma coisa com esses formandos, recém-formados no caso, né? Porque já começava realmente levando um sacode pra entender como é que a coisa funciona, tá entendendo? E eu acho que o CRM serve realmente pra isso, sabe? Pra realmente botar esses médicozinhos que acham que são Deus, né, na linha. Cerejo, eu pensei que eu fosse campeão aqui em viver no calor, porque fui criado em Limoeiro até os meus 18 anos.
E Limoeiro é uma cidade que ela tem um clima de serra, ela fica no pé de uma serra e a serra baixa, para todo o vento, né? A cidade parece uma panela de pressão no pé da serra. Eu costumo dizer que são 4 estações bem definidas lá, que é verão, calor, quentura e mormaço. Mas essa região aí do Piauí, de Picos e tal, a turma é terceiro dan em matéria de calor, então você está na frente. Não vou nem falar de Moura, que Moura é do Pajeú. O Pajeú tem um clima maravilhoso. De manhã pega fogo, mas de noite é um frio, sempre constante e bonito. E bicho, com relação a essa parada dos médicos aí em Noronha, eu vi essa notícia, realmente me chateou bastante também, porque já faz tempo que essa categoria vem sendo desgastada aqui, na minha opinião, né? Vem sendo, né, constantemente, feito o Moura falou aí, tem um monte de cloroquina. Então é difícil não falar assim, vamos dizer assim, não esculhambar os médicozinhos. Dá uma tristeza enorme, né? Porque a classe médica é uma das que vai sair mais arranhada, para dizer o mínimo, porque eu acho que não é só arranhão, dessa crise toda da Covid, assim. O prestígio da classe médica para determinado fatia de formador de opinião foi pro saco do lixo. É um negócio impressionante. Eu não gosto muito de falar de médico não, porque vai que eu preciso de um. Mas a classe médica eu acho que ela é já esperada, assim, isso. Porque é uma galera que já tem uma soberba da porra, né? E isso já dificulta na compreensão do resto da humanidade. É uma galera que acha que está certa sempre, né? Porque dita soberba. E um povo que é pouco conectado, porque acho que a própria natureza da profissão deixa assim, né? Pouco conectado. E vive afundado em estudo, então vive muito, talvez, naquele mundinho deles. Ou seja, é um povo desconectado do mundo. E uma coisa que as pessoas costumam confundir é que médico não é cientista. Médico não tem obrigação nenhuma de ter, quer dizer, teria obrigação, claro, mas não tem senso crítico, pensamento crítico. Então médico é médico, cientista é cientista. Então o médico pode estar tão errado quanto o engenheiro em relação a qualquer coisa. E aí vem, né, cloroquina e tal, a galera que geralmente começa a ganhar muito dinheiro e tal. Então, velho, é uma receita perfeita aí para que vire esse tipo de gente. Então, a verdade é essa. É aquela máxima popular, né, que diz que Deus tem que tomar cuidado, porque se ele levantar da cadeira, o médico senta. Essa foi boa, Mira. Poesia não. Só lembrando para os queridos ouvintes, não estamos generalizando, né? Estamos falando só de uma grande parcela deles. Rapaz, inclusive tem uma amiga nossa, não sei se ela ouve o podcast, mas que uma vez ela ligou pra mim, puta ensandecida, porque eu tinha dito que todo médico era bolsominion, né? E ela ligou pra mim, meu irmão, me deu um esculacho de meia hora, velho. E ela fez, você vá pra merda, seu porra. Lula 13. Eu digo, beleza, desculpa. Uma amiga médica, né? Que fique claro, obviamente, né? Ah, sim, com certeza. Essa crítica, né, não é pra força médica de jeito nenhum, de forma total, né? Principalmente nessa pandemia agora. O que a gente está criticando aqui de forma bem clara é aquele kit de remédios, né, de tratamento precoce que não existe comprovação científica e que muitos ainda continuam, né, dizendo que os pacientes tomem e fazendo uma propaganda falsa e matando pessoas, né, efetivamente. Todo o meu respeito aos médicos, ao SUS, aos técnicos, aos enfermeiros, aos laboratoristas, a todo mundo que está aí contribuindo para a gente ser salvo, né, de alguma forma, porque imagina se não fossem eles, né, já somos 500 mil vidas, avalie onde é que a gente ia estar. Estou eu aqui debruçada com as notícias de ontem, quando vejo que o governador do Rio Grande do Sul se declarou homossexual oficialmente. Eu acho que todo mundo sabia, ou pelo menos eu achava que todo mundo sabia que ele era gay, mas oficialmente essa declaração foi dada ontem. E aí tem uma galera de esquerda reclamando absurdamente porque o governador do Rio Grande do Sul se declarou homossexual, o que não faz nenhum sentido, porque se as pautas identitárias são pautas de esquerda, eu não consigo entender por que eles estão reclamando. Mas, enfim, uma das respostas para esta queixa seria o fato de ele estar usando isso para fazer campanha. Se ele está usando isso para fazer campanha porque ele quer se lançar presidente daqui a 2 anos, 1 ano e meio, a esquerda acabou de fazer a campanha dele, né? Começou pela galera. Porque quem não conhecia o governador Eduardo Leite, a galera de esquerda ou de centro-esquerda que não conhecia o governador Eduardo Leite, conheceu ontem. Porque todo mundo só falava disso. E falava criticando. Velho, às vezes a esquerda dá um cansaço triste na pessoa, não tem quem aguente. E eu queria só deixar bem claro que eu sou de esquerda, tá, pessoal?
Moura, eu tenho acompanhado essa polêmica aí do governador Eduardo Leite. Eu não sabia que ele era homossexual, também não acompanhei muito a história política dele. Sei que ele foi aliado do Bozo aí no segundo turno de 2018, né? Isso aí, mesmo com essa revelação dele de ser gay, isso aí é uma mancha que fica na vida política dele, né? Mas bem, eu acho um equívoco também a esquerda tá batendo tão forte nele assim, né? Porque eu acho inclusive que se ele vier a ser candidato no próximo ano, na próxima eleição ao presidente, isso, na minha visão, não sou cientista político, claro, é uma opinião baseada na vivência, isso talvez ajude mais a candidatura de Lula, porque tiraria muito mais votos dos bolsonaristas arrependidos, né? E a pauta identitária, sem dúvida, que é comum para todos, né? Inclusive para a esquerda, para a direita. Eu acho que a gente não pode se arvorar, ser os únicos que defendem essa pauta identitária. Se tiver gente do outro lado que também defende, que bom, né? E eu volto a dizer, eu acho que talvez essa candidatura venha ajudar uma candidatura de Lula, né, num possível segundo turno. Eu pressuponho que vai tirar mais votos de Bozo do que votos de Lula. Entendeu? É a minha opinião. Sim, Paulinho, concordo plenamente e digo mais, eu voto, faço campanha, vou pra rua com qualquer candidato que chegar no segundo turno contra o Bozo, inclusive com Leite, com Alckmin, com Serra, com quem for, como disse Ivan Moraes no Twitter, uma lâmpada queimada e Bolsonaro, eu vou fazer campanha para a lâmpada queimada. Eu acho que não é hora, sabe, da gente atacar um político, muito menos porque ele é gay. E que se ele tá usando o fato de ser gay para fazer campanha, dane-se, não é da minha conta, velho. Vamos focar no que interessa, né? Exatamente, é meu pensamento também. Um prato de papa azeda vale mais do que o Bolsonaro. Eu voto na papa. Eu voto num cone de trânsito e num alface, mas não voto nele. Desde as eleições de 2018 eu tô torcendo pelo cone. Mas minha gente, vocês ficam dizendo aí, ó, cone, alface, lâmpada queimada, papa azeda. Eu vou muito além, eu vou muito pior. Eu voto até no Amoedo, porra. Que nada mais é do que um fascista que sabe usar garfo e faca e falar direito, né? Que já é muito melhor do que um fascista do que a gente tem hoje. Meu povo, sexta-feira, alguém tem dica de alguma coisa interessante para esses ouvintes aí ou a semana foi morgada mesmo, como estou desconfiado que foi? A minha indicação é um filme chamado Colette, na Amazon Prime, que é sobre o fim da adolescência e o início dos 20 e poucos anos da história de vida de Colette, que é uma escritora francesa da Belle Époque, tipo 1800 e fim de 1800, início de 1900 e poucos, quando se passa o filme. E é uma tour de force de Keira Knightley. E é um filme muito, muito massa, assim, deixa de fora muito da vida dela, da vida, né, de anos mais pra frente, que também é bastante colorida, digamos assim, da personagem, inclusive com algumas coisas não muito digeríveis, digamos assim, mas é muito, muito legal essa parte que o filme mostra, apesar de ser só um recorte. E as atuações são incríveis. É muito legal. Colette, Amazon Prime. Rapaz, eu tô fraco de dica essa semana, porque eu tô agarrado aqui com aquele livro Defeito de Cor, né? Um Defeito de Cor tem quase 1000 páginas, aí todo o tempo livre eu fico lendo e ainda tô perto da página 500 ainda. É pau, é chão. Mas é um livro massa. Continuo mantendo essa dica, Um Defeito de Cor. E agora eu vi com Carla, semana passada, uma série... 3 capítulos de uma série documentário, um documentário no Netflix chamado Don't Fuck With Cats. É até antigo, mas a gente não tinha visto. Aí algum amigo falou, a gente viu. É uma história muito louca de um cara que começa postando um vídeo maltratando gatos no YouTube. Isso em 2010, se eu não me engano. E aí começa a desenvolver a galera do Defensores dos Gatos, dos Animais, começa a perseguir ele na rede social e tal, indo atrás pra ver quem é, e vai, não sabe, né, o pessoal se esconde aí nessa internet, e vão buscar esse cara. Eu sei que a história se desenrola e é uma história trash, assim, nível foda de trash mesmo, entendeu? Então fica a dica aí, pra quem não viu ainda, é bem antigo, mas acho que muita gente não deve ter visto. Don't Fuck With Cats.
Minha dica dessa semana é uma série da Amazon Prime chamada Manhãs de Setembro, com Lineker, que vive um motoboy trans, uma motoboy, que depois de um tempo, isso não é spoiler, quer dizer, é um pouco, mas está bem no comecinho, que descobre que teve um filho na época em que se relacionou com a mulher. E esse filho volta já aos 10 anos de idade procurando pelo pai. São 5 episódios, eu só vi 3, mas já recomendo. Os 3 episódios que eu vi já valem a pena. Se os outros 2 forem muito ruins, vocês me desculpem, mas eu acho que já vale a pena, é legal, é bacana, um drama contemporâneo, enfim, uma história bem pé no chão, no sentido de que os cenários, a pobreza urbana no Brasil é retratada de uma maneira bem diferente do que a gente costuma encontrar nas representações do audiovisual brasileiro. Eu continuo sem dica essa semana também, mas minha namorada tá lendo também O Defeito de Cor. Paulinho, vocês conhecem, né? Que é Clube do Livro, né? E eu recomendo por osmose, porque o negócio parece ser foda mesmo, parece ser bom pra caralho. Ela fica querendo comentar comigo, só que é uma tranqueira da porra, né? Pesadíssima, né? E aí eu fico, meu irmão, não me conte, que eu não quero saber essas coisas. Já basta a minha vida de sofrimento aqui. Então, eu recomendo a recomendação de Paulinho, por osmose, Um Defeito de Cor. Ah, que coincidência maravilhosa, Fred. Tá vendo tu? Eu sei que Roberta tem bom gosto para leitura. Conheço Roberta. E me surpreende positivamente que ela esteja ao mesmo tempo lendo comigo Um Defeito de Cor. Vou começar a conversar com ela sobre o livro, então, pra gente trocar essa tabelinha gostosa. O livro é massa, é pesado, mas vale a pena. Eu vou dar uma dica de um curta que eu vi no Disney Plus. Eu não sei se vocês já sacaram isso. O Disney Plus tem uma sacada meio YouTube, eu acho, por causa dessa criançada hoje que tá mais afim desses filmes mais em formatos de pílulas, né? Essa coisa mais curtinha que é o que o YouTube faz com eles. E aí tem um muito curta, até de histórias bem famosas de Toy Story e tal, que eles pegam e fazem em sessão. Tem uma sessão, uma coleção, na verdade, do Toy Story, que é chamado Gafinho Pergunta. Eu não sei se vocês já assistiram o Toy Story 4, tem um personagem muito interessante lá que é o Gafinho, que quem já assistiu vai saber exatamente por que essa coleção de filmes de curta se chama Gafinho Pergunta, porque ele é um brinquedo mais ou menos que foi transformado em brinquedo. E a série essa coletâneazinha que tem de curtas dele é muito legal, que são dúvidas que ele fica tirando desde o que é dinheiro ao que é um amigo, sabe? E a pegada realmente da comediante da coisa é muito bacana. O personagem é muito bacana, né? E aquele entorno todo que tem do roteiro do Toy Story é muito legal. Fica aí essa dica. Não sei se vocês já viram, se os filhos de vocês já viram, mas quem tem filho ou quem não tem filho, Gafinho Pergunta. Eu vou dar uma de Dante agora e dizer que não é opção sexual, é orientação sexual, porque a pessoa mesmo não tem opção, né? Você nasceu e é isso aí, velho. Foda que eu passei um tempão aqui antes de gravar, Fred, pensando se era orientação, era opção. Eu fico toda vez me embananando com essas coisas. Eu acho que eu sou muito cringe, né? Olha, vocês vão me permitir fazer um trocadilho futebolesco, porque está passando nesse exato momento aqui Suíça e Espanha. A Suíça empatou porque os 2 zagueiros bateu cabeça, e vocês sabem que existe um zagueiro chamado Pau Torres no time da Espanha. E o Pau falhou. Quer dizer que o Pau bateu cabeça. Realmente, viu, Cerejo? Realmente. Companheiros, fazendo uma chamadinha aqui direto do movimento. Tudo em paz, caminhando bem. Teve uns 2 barulhos de bomba agora aqui, que os furicos ficaram tudo apertados. Mas o movimento segue bem. E com a galera legal, gente boa, povo legal por aqui. Tá rolando, tá massa. Bora, Bolsonaro. Ouviram a bombinha aí? Só pra tranquilizar aí os ouvintes, a rapaziada, o barulho de bomba é um bacamarteiro que tá aqui. Tá tudo tranquilo. Rapaziada, só pra dar um fechamento, rolou massa. Tava rolando um maracatu agora lá no final, ali na Boa Vista. Tranquilo. Escoltamento de polícia eu nem vi, eu vi mais uma galera mais da CTTU, a turma que tava mais organizando lá o trânsito. Confesso, como eu falei, tomei um susto do caralho com o bacamarteiro. Aí estamos aqui na ruazinha do Central. A galera tá por aqui. Eu vou tomar uma cervejinha só para comemorar. Mas o movimento foi massa, mais uma vez foi massa. Só a chuva que realmente atrapalha um pouco. Tô começando a achar que São Pedro é bolsominion. Um cheiro. Parabenizar mais uma vez nosso correspondente oficial Bruno Cerejo, diretamente da manifestação Fora Bozo. Esperar que ele esteja bem depois desse susto que ele tomou.
que ele tenha deixado nas obras dele um tremendo freio de mountain bike. É brincadeira não, um pipoco de um bacamarte assim perto de você, pessoa se tiver merda feita, você caga, viu? Eu tô me abrindo aqui com tiro de bacamarteiro. Realmente, Paulinho, se tiver merda pronta, fodeu. Rapaz, uma vez eu fui para um desses comícios de Lula livre, né? No centro da cidade e tal. Aí Lula ia discursar, mas acabou que eu nem vi, porque foi muito tarde. Eu voltei para casa, que eu tava com lixo, bem pequenininha. Mas aí teve uma porra de bacamarteiro que o cara começou a atirar e ali naquelas ruazinhas pequenininhas do lado do Pátio de São Pedro. Que aí, porra, o eco era muito maior, né? Por causa das paredes das casas e tal. E todo mundo saia correndo, pô. Todo mundo achava que era um atentado à bomba e parece um carro explodindo, sabe? Um tanque de gasolina explodindo. É foda. Esse bacamarteiro deve ser já tudo sequelado, de tanto estourar essa porra aí sem equipamento de segurança do trabalho, né? Rapaz, Paulinho, e eu vou dizer uma coisa, merda pronta aqui ia ser bronca, porque se eu me cagasse, eu tô de bicicleta, tá ligado? Eu ia estar fazendo esmaga-bosta até em casa, na pedalada aqui. Mas deu tudo certo. Graças a Deus eu não me caguei, não. E repito novamente, o movimento foi massa pra quem veio pra rua. E eu digo pra todos os nossos ouvintes, quem veio pra rua foi massa, mas se você não veio pra rua, meu velho, seu movimento é em casa. No canal que você tiver, a sua varanda que você der um grito, na sua rede social que você puder fazer, vamos tirar esse cara de lá. Vamos gritar fora Bolsonaro, vamos botar pra fuder. Porque a gente precisa disso. A gente precisa alimentar novamente essa esperança, esse grilo verde e fazer ele crescer, dar comidinha pra ele pra fazer ele crescer. E quando eu venho pra rua, meu velho, eu digo pra vocês, vale a pena pra caralho. É isso aí, meu velho. Tem que agarrar essa esperança com força, porque se agarrar ela com força, ela cresce. Obrigada por nos representar, Sere. Tô contigo e não abro. Portanto, bem-vindos todos ao encerramento. Obrigado. Ao encerramento do Conversando Água número... Esse é o 19 ou 20? É o 19, né? 18. Não sei. 18? Não, 18 já saiu essa semana. Meu Deus do céu, completamente perdido. Mas o que importa é que essa foi uma semana animada, que o nosso companheiro Bruno Cerejo participou dos protestos de #Fora Bolsonaro e veio diretamente da passeata para nos contar o clima das ruas. Bruno Cerejo. Velho, foi massa. O que eu gostei mais foi que continua aquele mesmo esquema de fazer a fila separadinho, a turma do álcool gel. Continua o mesmo protocolo dessa questão da segurança, de você estar seguro no movimento, para você se sentir seguro pelo que você está fazendo. O massa é que está cada vez mais musical. Tem uma parada de tocar o maracatu e tal no final, quando chega lá onde a polícia atirou na gente no primeiro. E eu queria registrar que o bacamarteiro quase me fudeu. É também musical, aí tem o bacamarteiro, né, velho? Meu irmão, porque assim... Eu amo o bacamarte, velho. Rola aquela parada toda LGBT, que mais e parará, que Dante vai me corrigir, que eu nunca sei essas porra. LGBTQIA+. Isso aí. Pronto. Isso aí. Massa, um movimento muito massa, musicalmente muito bonito cada vez no final, fica o carro de som indo até lá e tal, mas, meu irmão, eu vou lhe dizer, o bacamarteiro foi foda, porque, meu irmão, maior do que pipoco de bomba, de gás lacrimogêneo, é a porra do bacamarteiro. O bacamarte, meu irmão. Eu me lembro que um efeito moral muito forte, né? Não, pô, total. É a maior explosão de explosivo convencional, porra, é bacamarte. Arretado. Eu não disse que eu gostava de fogos. Eu não fiz a minha confissão da outra vez, dizendo eu sou a louca por fogos. Bicho, quando sai um pipoco de bacamarte, é bonito demais. Inclusive, tinha um bacamarteiro lá em Taperoá que virou o bacamarteiro default da família porque ele é surdo, ele nasceu surdo. Tá ligado? Aí já disseram, vamos botar esse caba pra ser o bacamarteiro. E aí já resolve. Eu tô tentando não rir. Mas ele mesmo dizia, e ele falava linguagem de sinais e tudo, Libras, ele nunca fez o implante nem nada, mas tipo assim, ele mesmo vestiu a camisa lindo, tipo, nasceu surdo e virou o bacamarteiro de lei da família. E atirava no ouvido da turma, né? Não, ele sente a pressão, claro, o caba tem que aprender, bicho, o caba tem que aprender pela vibração. Eu acho que ele não podia ser bacamarteiro, porque ele tem que saber o que ele tá infringindo às pessoas, entendeu? Ele não pode ser bacamarteiro, porque ele não tem noção do que ele tá fazendo com os outros. Mas pra mim hoje foi difícil entender, porque assim, rolou o pipoco e assim, ninguém corria.
rolou outro pipoco e ninguém corria. Aí eu fiquei sem entender. Aí quando eu estiquei a cabeça subindo o negócio pra olhar, eu só vi carro da CTTU. Eu fiz, pronto, CTTU agora tá botando pra fuder. Não vou mais nem passar 40 quilômetros ali na Rua Barbosa, que eu vou levar um tiro. CTTU tá armado, viu, velho? Até eu entender que era um bacamarteiro, que não era CTTU que tava atirando na gente, demorou pra caralho, porra. Aí assim, conhecendo a CTTU é bastante tempo. Meio tipo de canhão, né? Eu não me caguei, como o Paulinho falou, não me caguei porque a merda não tava pronta, porra. E do caralho, porque assim, eu tava com o Tiago Araújo, que a última vez que a primeira vez que eu encontrei ele foi num protesto. Eu e ele, assim, pô, meu irmão, que bom de você. E ele virava pra mim e fazia, teu olho tá ardendo, eu fazia, tá, porque era exatamente o lacrimogênico, a porra toda que tava no ar. Ele fazia, que bom de ver, teu olho tá ardendo, eu fiz, tá, que bom de ver. Aí corremos pro outro lado. Quando deu o primeiro pipoco, eu olhei pra ele e fazia, velho, tá foda, assim não vai dar mais não. Aquela cara de cansado, né, porra, de novo, velho. E eu achei que era CTTU. Paulinho tava querendo falar o negócio disso aí. Carla, minha esposa, também foi pra manifestação hoje. Disse que estava tudo muito bem organizado, com distanciamento, né, dentro do limite do possível. E ela foi com uma amiga dela, que também já é uma da nossa cidade, né, Coroa. Aí ela falou, vamos ficar aqui perto do bloco da Uni, que é o pessoal da Uni lá. Aí a turma começou, abaixa, levanta, pula, sai do chão. Aí ela fez, olha, vamos procurar o bloco da terceira idade. É melhor, mais fácil. Meu joelho já tá instalando aqui, vamos. Você aguenta 5 minutos. Se eu for pra próxima passeata, eu vou junto com esse bloco aí de Carla. Eu quero esse dela, Carla. Eu ainda vou ficar, viu, Paulinho? Eu vou ficar, Paulinho, pra turma do Bacamartes. A turma do Bacamartes é um pouco trovão. Literalmente, ou quase, né? Tem bacamarteiro em Limoeiro? Não tem muito não, vice. Carla disse que em Tabira tem. Muito. Mas em Limoeiro não tem, Afogados não. em Gazeira tem também. Afogados em Moura. Tem, cada pipoco, mas eu morro de medo de fogos. Tem muito cabo que toca coco, é coquista lá. Lá o pessoal toca pandeiro, não dá pipoco não. Afogados tem. Como eu sou do Piauí. São João tem quadrilha. Lá no Piauí, no São João, é proibido acender fogueira, porque se esquentar mal alguma coisa, meu amigo. Fodeu. Se esquentar mal alguma coisa, o diabo evapora, né, Faí? Pode entrar. E agora? O pior que a fogueira lá. Eu me lembro muito que minha mãe adorava ficar com... Tinha uns termômetros quando você chegava lá, que a gente chegava pra dormir, porque minha mãe é de São Luís do Maranhão. Aí a gente saía de carro daquele Recife, ou dormia, se a estrada tivesse boa, dormia em Picos, ou então dormia em Teresina. Teresina é quando a estrada estava muito boa, porque era mais próximo de passar ali a ponte para depois chegar e entrar no Maranhão para ir para São Luís. Eu me lembro que minha mãe tirava muita onda que todo o hotel que a gente dormia lá, a primeira coisa que tinha grudado na parede do hotel, na recepção, era um termômetro, porra. Desse de mercúrio. de botar debaixo do sovaco para medir a temperatura de Teresina. E mamãe adorava ficar no Teresina Palace Hotel, porque ela chamava de Teresina Parece Hotel. E, velho, era quente pra caralho. Daqueles ar-condicionado de parede que entra na parede, que tinha aqueles 3 botões que pareciam mais um olho que você girava, sabe? Era quente. Quando eu era pirralha, meu pai, o que ele mais gostava de fazer com a gente nas férias era viajar, conhecer o Nordeste. Então, todas as férias, ele botava a gente num carro e bora-se embora. Conhecer o Nordeste inteiro, a gente rodava tudo, velho. Viagem quente. Foi a tal de uma viagem pra Patos, velho. Olha, eu sou de Afogados em Gazeira. Afogados em Gazeira esquenta direitinho. Mas Patos, eu fazia assim, foi Patos e Juazeiro do Norte. Que minha irmã passou mal em Juazeiro do Norte de calor. Mas Patos foi muito pior, velho. Eu achei que... Era como se fosse o Canadá. Hoje em dia, né? Isso é intriga a guerrinha do município, sabe como é? Tava beirando os 50 graus. Eu achava que eu ia evaporar, eu mesmo, sabe? Feito Nossa Senhora que foi arrebatada, eu achava que todo mundo ia evaporar, ia ser arrebatado. Foi fogo. Eu me lasco demais com calor, bicho, porque... qualquer coisa eu já tô suando, então eu sou aquela pessoa que adora sair toda pintada para carnaval, mas também com 5 segundos já tá tudo derretido, porque eu suo por todos os poros. Você então assim, a galera pouco. Carnaval não tem, minha gente. Mas veja, tem uma história que eu acho que isso influenciou na minha memória
da pele. Eu sei lá que bexiga lixa foi. Que foi... a gente morou na Inglaterra. Eu morei na Inglaterra quando eu tinha de 1 aos 5 anos de idade. O pai foi fazer doutorado lá, não sei o quê. Aí lá naquela época, né, nos idos de 1980, a galera se sentava na frente de um gravador de fita, TDK, sei lá, ou Sony, e botava o microfone para contar o que estava acontecendo ali na área, mandar pelo correio e a galera aqui do Brasil receber a fita, fazer uma farra, todo mundo junto, tomar uma cana e dizer o que estava acontecendo no Brasil. Aí ficava essa troca de fitas de, sei lá, 6 em 6 meses. Aí, vou chegar ao ponto, eu prometo, teve um dia que tava lá a fita sendo gravada e mãe e paiinho, tipo... Não, porque Margaret Thatcher e o valor do pound, e a gente comprou um ovo essa semana, não sei o que. E minha tia tava visitando, só que todo mundo ficou tão entretido com a gravação, que aí disseram, caralho, Aninha, cadê Cecília? Aí ficou na gravação, tem isso gravado lá, cadê Cecília aí? Alguém corre pra pegar a Cecília, que ela tá pelada, rolando na neve. Isso está... gravado. Portanto, a minha vida, eu acho que foi pautada por esse momento, que eu vivo morrendo de calor. A sua vida então, é uma consequência desse momento, tá tudo explicado. Ou seja, agora, exatamente. O seu hipotermia é uma coisa séria, pô. Seu termômetro corporal é psicológico. Pois é, é totalmente psicológico, eu tava ali rolando na neve, mas tipo... Olha, meu irmão, que nasceu em Afogados Gazeira, feito eu, um calor miserável. E tentou rolar na neve. Não, jamais. Ele sempre foi muito calorento, muito. Eu acho que ele passou um ano na Inglaterra, assim, na infância, a gente não sabe. Pois é. Eles, não é que a gente tava na Inglaterra, tava rolando na neve quando pirrar, né? Não, ele a vida inteira. A gente, manhã mora na Beira Rio até hoje, né? Ele dormia numa rede na varanda, 11º andar, um vento triste, um frio miserável. Ai, porque eu não aguento calor. Deve ser raciado com Cecília, os mais meninos que veio de Afogados na Gazeira, pra dizer que tu não aguenta calor no Recife. Vai te enxergar. É demais, É isso. É muito isso. Limoeiro também é muito quente. Uma vez eu vi um pombo chorando lá no centro da cidade. Eu chorava o pombo. É sério. Não, eu sou, Paulinho, das piadas que tinha lá em Teresina, que o urubu lá, uma asa ele bate, a outra ele abana, né? Ele abana. Rapaz, isso. Não, eu ia só dizer, fala aí, Fred. Não, Teresina é muito perto de São Luís, né? Porque em São Luís eu não senti essa discrepância. Não, velho, mas São Luís não tem não, Fred. Mas diz que Teresina é muito pior, né, velho? É quente, velho. Teresina a felicidade de ir pra São Luís, de passar por Teresina, é que depois da ponte que você passa, no primeiro posto que você parar, você pode parar lá e pedir um Guaraná Jesus, velho. Aí é a maior felicidade. Vixe, Maria, que negócio ruim da boca. Eu já tomei mais de uma vez, porque eu fico sempre provando as coisas de novo, né? Pra ver o negócio bom. Aí o negócio é rosinha, pá. Que negócio ruim do caralho, velho. A coisa mais impressionante de São Luís. Em São Luís eu estaria realmente impressionante. Falou Cecília que compra flandangos sabor wasabi. E não gosta, mas em São Luís a tem galera... algumas coisas que eu não gosto, posso não gostar. A galera realmente gosta, porra, do Guaraná Jesus. Meu irmão, o Guaraná Jesus é muito bom, velho. É uma coisa normal lá. E outra coisa, Fred, você não pegou uma coisa sensacional, só pra fechar o quesito Guaraná Jesus, você não pegou uma coisa sensacional que tinha, que era o concorrente do Guaraná Jesus, que era Geneve. Judas! Geneve. Judas? Era Geneve. Eu sei que era Judas. E Geneve era da Pepsi, que o Guaraná Jesus sempre foi da Coca. E Geneve era da Pepsi. Geneve era muito melhor. Eu acho que era pra ser Genésio, alguma coisa assim. Mas era Guaraná Jesus e Geneve. Processou e virou Geneve. Eu lembro que uma vez eu peguei uma... pra gente não ser excomungado, viu? Jesus o Genésio mandando Cisne desiste pra o Genésio, tá ligado? Olha, vai rolar. Eu lembro que eu fiz uma conexão uma vez no Maranhão e tinha lá todas as outras, aqueles cases aquelas máquinas automáticas de refrigerante, salgadinho, não sei o que. Você sabia que tinha chegado literalmente, porque aí tinha, 4 dos negócios eram só de Guaraná Jesus, tá ligado? E o resto, tinha um de Coca, um de sei lá, de Guaraná e o resto era tudo Jesus, que é só o que a galera toma. Jesus só não é pior do que o negócio que tem no interior do Ceará, que eu não sei se tem em Fortaleza, mas é um negócio chamado cajuína. Você já sabe, cara? Eu adoro cajuína. Tá, caralho, Moura. Cajuína é melhor que Jesus. Adoro. Não fala, não tá gravando, porra. Não fala assim no público. Teresina tinha muita cajuína também. Jesus era da Coca, é pior. Jesus era da Coca.
Eu acho que a gente pode fazer um brinde jesusístico aí pra gente finalizar. Vamos lá. Eu vou botar água no dormir pra ficar rosinha e virar Jesus. O meu também é igual do Fred, promoção do Extra. Porra, promoção do Extra. Pior que esse vinho é o melhor custo-benefício que existe também na humanidade em várias coisas, não só de vinho. Então pronto. Loma Negra, Pinot Noir, porra, é um negócio maravilhoso. R$3, porra, no Extra. Melhor de todos. Primeiro. R$23,90, não é mita. Valendo. Valendo. Ok. Vambora. Vamos encerrar? Galera, obrigado. Bora. Desculpa qualquer coisa. Qual é o nome do vinho? Loma Negra, Pinot Noir. DJ Loma MC Loma Negra. MC Loma Negra, pois é. Isso, gente. Comprem um MC Loma Negra da próxima vez pra vocês curtirem aí ouvindo o podcast. Comprem também Pinot Noir, é uma das melhores uvas que existem, né? Agora eu aqui dando o dianólogo. Porque veja só, Pinot Noir. Né? Não é? O cabo do carreteiro do passado. O cara que tinha a marquinha aqui no ombro da redinha do carreteiro de 20 litros que ficava bebendo pra você, né, galera? Galera, um beijo. Beijo, pessoal. Até semana que vem. Lembrem-se de mandar para o t.me/William Paiva Oficial quaisquer comentários ou áudios que vocês podem participar do nosso programa. Conversando Água. É Conversando Água ou Conversando Água podcast, @gmail, né? Vocês já ouviram várias vezes eu falar esse e-mail. Vai lá, dá uma olhada. Compartilhem. E até o nosso próximo episódio, meu povo. Tchau. Bom dia, minha gente. Hoje é domingo, dia 4 de julho. Eu estou andando de bicicleta pela cidade do Recife e posso afirmar para vocês que, categoricamente, não existe coronavírus, não existe lockdown, não existe distanciamento social, não existe nada disso. A vida segue. Primeiro dia de sol da semana. Tá todo mundo louco pela cidade, sem máscara, se confraternizando. Parece até carnaval. Coisa linda. Bom dia para todos. Eita, eu podia mandar esse áudio. Ontem teve encerramento, mas vai ser um áudio apócrifo. Tchau.